Fala moçada, olha ele aí de volta, professor Lawrence na área. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo jóia? Vamos lá então, continuando ao tema chamado de relações métricas lá no triângulo. Bom, você aprendeu com Lawrence no último encontro a questão, por exemplo, de lei dos senos, né? As relações métricas que era uma lei do seno. Bom, para hoje, se você pensou em seno, automaticamente você lembra, tá, Lawrence, e a lei dos cossenos? Tá aí. Nós veremos no encontro de hoje as fórmulas, né, relacionadas à lei dos cossenos, tá? Então veja, por exemplo, aqui na tela, que aparece, por exemplo, uma fórmula, a quadrado igual a b quadrado mais c quadrado menos 2bc cosseno de a. Que fórmula é essa, né? Essa foi a sua pergunta, tá? Então vejamos aqui, ó. Nós temos para nossa aula de hoje uma fórmula, uma relação no triângulo, né? Que é chamado então de lei dos cossenos, tá? Lei dos cossenos. Então, vamos escrever o título para que a gente faça a relação com as fórmulas, tá? Então aqui, ó, lei dos cossenos. Relação é o seguinte, veja, eu vou construir, pessoal, um triângulo. Como a nossa aula é de relação métrica no triângulo, nada mais justo do que de você fazer a relação aonde? No triângulo, né? Bom, então novamente vou chamar de ângulo A, ângulo B e ângulo C, igual, por exemplo, você tinha, né, essa relação já na aula anterior de lei dos senos. Bom, e os lados opostos, Azinho oposto ao Azão, Bzinho oposto ao ângulo Bzão e o Czinho oposto ao Czão, tá? Triângulo qualquer, beleza, construído para vocês. Legal. Agora, observe o seguinte aqui, pessoal. Observe o seguinte. A lei dos cossenos, ele fala o seguinte. Para você, então, fazer uma relação entre lados e ângulos, você vai, primeiramente, determinar um lado. Escolher um lado que você prefere, tá? Eu vou preferir utilizar o lado A. Então, você escolhe um lado A, vai elevar ao quadrado esse lado, tá? Bom, esse lado ao quadrado, ele vai ser igual à soma dos outros dois lados também elevado ao quadrado. Este lado quadrado é igual à soma dos outros dois lados ao quadrado. Mas, Lawrence, é o teorema de Pitágoras? Ainda não, que te faltam mais relações para essa fórmula, tá? Menos duas vezes, como você tem esses dois lados BC aqui, ó, você coloca o BC lado a lado se multiplicando, tá? E como é lei dos senos, ainda multiplicado por cosseno do ângulo oposto ao primeiro lado, que é o Azão. Tá? Então essa é a fórmula da lei dos cossenos. Fórmula da lei dos cossenos, que se você observar aqui, gente, olha só na tela, você tem certinho a quadrado, né? Igual a b quadrado mais c quadrado, menos duas vezes o bc cosseno do ângulo A. Ideias para vocês. Olha só. Se eu escolhi o lado A quadrado é igual a soma dos outros dois lados ao quadrado, menos duas vezes esses dois lados aqui, e um detalhe. Esse cosseno, pessoal, que está multiplicado aqui, do ângulo A, este ângulo A que você tem aqui do cosseno, ele tem que ser um ângulo oposto a este lado A que você começou, tá? Então aqui, ó, é uma relação de oposto. Então, quando você tem uma questãozinha lá de lei dos cossenos, é importante. Se você escolher, né, começar com esse lado A, é porque você tem, por exemplo, lá na fórmula o ângulo oposto a esse lado. Isso é importante passar para vocês, tá? Então você precisa, quando você começar com um lado, ter, por exemplo, o ângulo oposto a ele. Caso contrário, você não vai ter uma grande facilidade, né, em resolver uma questão com lei dos cossenos. Dicas do Lawrence para você resolver a lei dos cossenos. Pessoal, na lei dos cossenos, você vai utilizar essa fórmula sempre que você tiver, por exemplo, na lei dos cossenos, as seguintes informações. Por exemplo, um ângulo relacionado, mais, por exemplo, três lados, tá? Quando você tiver, então, um ângulo conhecido relacionado e, por exemplo, três lados, você vai utilizar a lei dos cossenos. Essa é a dica para vocês que não falha, tá? Com essa dica, certamente você consegue encontrar a solução de qualquer questãozinha envolvendo o quê? A lei dos cossenos. A lei dos cossenos. Observe o problema aqui na tela com o Lawrence, hora de você resolver com o Lawrence a questão, tá? Então a questão é o seguinte. Observe a imagem a seguir e determine a medida do comprimento x, tá? Observe a figura ao lado, que está aqui, então, que eu vou desenhar para vocês, tá? Então, desenhando a figura que eu acho super interessante desenhar,
para que a gente tire conclusões e faça a construção junta dessa questão aí, você tem na verdade essa questão aqui, pessoal, é chamado de paralelogramo, né? Então você tem um paralelogramo, né, de, por exemplo, medidas de lados. Aqui você tem, por exemplo, medida 1 e aqui, por exemplo, medida 2, né? E um ângulo conhecido aqui, ó, que a questão forneceu, que é 120 graus. Pergunta, determine o valor do x, tá? Esse x aqui, na verdade, quando você fala, por exemplo, no paralelogramo, é a diagonal maior, tá? Então esse x aqui, ó, é chamado de diagonal maior. Lembrando que num paralelogramo você tem duas diagonais, né? Tem a menorzinha passando aqui e a maior, que é o valor do x. Então a pergunta poderia ser feita assim, ó, encontre a diagonal maior, que é a mesma coisa, né? Bom, então na diagonal maior, para encontrar esse x, vamos observar aqui, pessoal, com bastante detalhes, esse triângulo vermelhinho. Tá? Esse triângulo vermelho. Então observe que no triângulo vermelho nós temos então 3 lados relacionados ao triângulo vermelho e apenas um ângulo. Opa, nós podemos utilizar e devemos utilizar a lei dos cossenos, né? A lei dos cossenos. Então vamos a essa lei para a gente fazer a aplicação. Então pela lei dos cossenos, quando você começa pela fórmula, escolha sempre o lado que tem o ângulo oposto. Tá? Então, por exemplo, você poderia começar pelo valor então de x, né? Então vai ficar assim, ó, x elevado ao quadrado, que é o lado, vai ser igual à soma dos outros dois lados ao quadrado, 1 quadrado mais 2 elevado ao quadrado. Então agora, menos duas vezes, ó, menos duas vezes esses dois valores de volta, tá? O valor então de 1 multiplicado pelo número 2. Como é lei dos cossenos, você vai multiplicar então por cosseno, tá? Só cosseno de quem? Do ângulo que está oposto ao lado que você começou. Então, cosseno de 120 graus. Cosseno de 120 graus. Laurence, eu não conheço o valor do cosseno 120 graus, tá? Mas nessa questão, falta você incrementar essa informação. Coloquem lá, pessoal, que o cosseno de 120 graus, tá? Lembre-se que você conhece só o valor de 30, 45 e 60. Caso apareçam ângulos diferentes como esse, é importante que a questão forneça para vocês, tá? Então nessa questão ele tinha fornecido o valor então de cosseno 120 graus, que é equivalente ao número menos o meio, tá? Então considere essa informação concreta para você continuar, beleza? Então nós temos aqui, ó, x elevado ao quadrado vai ser equivalente a 1 mais 2 ao quadrado é 4, menos 2 vezes 1 vezes 2 é o valor então de 4, né? Multiplicado por cosseno de 120, valor então de menos o meio. Detalhes para vocês aqui, pessoal, que primeiro você faz a multiplicação para depois você fazer a soma, tá? São detalhes matemáticos que você não deve errar, né? Então, mas cuidado que são detalhes que você pode acabar se confundindo e encontrando uma resposta diferente, tá? X quadrado vai ser equivalente a 1 mais o valor então de 4. Na multiplicação de menos com menos vai dar mais, né? E 4 multiplicado por meio vai dar 2. Sempre que você multiplica um número por meio, né, o valor vai ser então a metade. Então com isso, esse x aqui, que é diagonal maior, vai ser equivalente a 4, 6, 7. Né? E se de um lado está elevado ao quadrado, ele vira uma raiz quadrada. Então o x vai ser equivalente a mais ou menos raiz quadrada de 7, mas como o x é medida, você coloca a sua parte positiva, né? Sua parte positiva. Então a solução está ali. Esse x, de acordo com a lei dos cossenos, que agora é só uma breve aplicação de fórmula, é equivalente, por exemplo, a raiz quadrada de 7. Lembre-se da dica, um ângulo com 3 lados relacionados, você vai utilizar quem? Tá ali, ó, né? Fórmula bonitinha para vocês, lei dos cossenos, né? A lei dos cossenos. Então observem agora aqui a questão, então, novamente, de você resolver encontrar o valor do C. Então observem que nessa questão nós temos novamente um triângulo, tá? É um triângulo qualquer, ele é bem parecido com o da figura que eu fiz com esse formulário para vocês aí. Então observe, nós temos os lados então, lado 4, lado B, eu preciso encontrar o valor do C, sabendo que o ângulo oposto dele é 45. Tá? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou explorar então essa figurinha aqui que eu vou fazer no quadro para vocês, para a gente resolver juntos. Então é legal sempre você construir a figura, fica legal, né? Para que fique mais fácil de você enxergar, de você aplicar os valores das fórmulas aí, tá? Então tem, por exemplo, o lado C, tem, por exemplo, um 3 raiz quadrada de 2. Aqui você tem o valor então aqui de 4,
né? E este ângulo, por exemplo, é de 45 graus. Essa informação, tchan, 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 observem um ângulo com 3 lados, né? Um ângulo conhecido, super notável, 45 graus e 3 lados, dos quais, por exemplo, desses 3 lados, eu estou à procura de um deles. Lei dos cossenos, né? Agora, observem, pessoal, para a gente fazer a aplicação da lei dos cossenos, você poderia começar, né, com esse lado ou com esse lado com esse. Mas não é tanto faz nesse caso. Lembre-se, escolha um lado para começar que tem o ângulo oposto. Essa é a ideia da fórmula da lei dos cossenos, beleza? Então, por exemplo, o lado coerente para você começar utilizando a fórmula é o lado C. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, o C elevado ao quadrado, ele vai ser equivalente à soma dos outros dois lados ao quadrado. Então, os outros dois lados são 4 ao quadrado, mais o valor, então, de 3 raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Lado quadrado é igual à soma dos outros dois lados ao quadrado, menos 2 vezes esses dois lados se multiplicando agora, né? Então, o valor de 4 multiplicado por 3 raiz quadrada de 2 é lei dos cossenos, né? Então você vai multiplicar por cosseno de quem? Do ângulo que está oposto àquele lado que você escolheu. Então é o ângulo de 45 graus. Perfeito! Para encontrar o C, agora basta você fazer a conta. Lembrando que o cosseno 45 você conhece, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2, né? Então vamos lá. Esse C ao quadrado vai ser igual a 16 mais 3 raiz de 2 elevando ao quadrado, eleva os dois valores ao quadrado, tá? Então 3 ao quadrado é 9, raiz de 2 ao quadrado é o número 2, depois menos. Vou fazer a multiplicação direta dos valores simultaneamente. 2 vezes 4 dá 8, que multiplicado por 3 é 24. Ó, 24 raiz quadrada de 2 e o cosseno de 45 graus, como eu te falei, é equivalente a raiz de 2 sobre o número 2, tá? Raiz de 2 sobre 2. Bom, então esse C elevado ao quadrado vai ser equivalente a 16 mais o 9 multiplicado por 2 vai ficar o número 18, né? E depois aqui você vai ter assim, vamos simplificar para ficar mais fácil, veja, o 24 aqui, ó, nós podemos simplificar com o 2, aqui fica 1 e aqui, por exemplo, 12. Então ficamos com mais, aqui ficou 18, né? Agora menos 12, repetir, né? Raiz de 2 multiplicado por raiz de 2 é raiz de 4, cujo valor vai ser equivalente a 2. Então, nem vai ter o problema aqui nesse caso de você trabalhar com raiz, né? Porque as raízes, elas nessa multiplicação foram eliminadas. Bom, C elevado ao quadrado vai ser equivalente a 16 mais 18 menos, aqui você tem o valor então de 24, que é o 12 multiplicado por 2. Perfeito? Então aqui você vai ter assim, ó, o C elevado ao quadrado, ele vai ser equivalente a 16 mais o valor então de 18, aqui você vai ter então o número 34 menos o número 24, então o C elevado ao quadrado vai ser equivalente a 10, né? Equivalente ao valor então de 10. Então nesse quadrado para virar uma raiz quadrada, olha o valorzinho do C aparecendo aqui, ó. O C vai ser equivalente à raiz quadrada de 10, né? O C é equivalente à raiz de 10. Então veja, utilizando a lei dos cossenos, relações de fórmulas e continhas, lembrando do seno, cosseno, tangente, nós encontramos rapidamente, né? Sem muita dificuldade, o valor então do C, que é o valor desse terceiro lado que estava desconhecido aí. Entendido, gente? Então tá certo, conversamos na próxima aula. Um grande abraço do Laurence e até lá.